Olá, estudantes do terceiro ano! Aqui é o professor Kaká para mais uma aula de Química nossa aí, seguir nosso conteúdo, né? De Química Orgânica. Preparei o caderno, a caneta, o lápis e vamos lá, né? Vamos estudar, beleza? Vamos continuar aí nossos estudos. Tranquilo? Bom, galera, então o que é importante? Na aula de hoje, nós vamos seguir o raciocínio. O que nós vimos na aula passada? Que a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Então, tem uma coisa muito importante, né? Se todo composto orgânico tem carbono, então carbono é um cara muito importante para a química orgânica, né? Então, ele é um elemento muito importante. Então, eu preciso entender, né, as características do carbono para entender, né, o futuro aí dos estudos de química orgânica. Então, por exemplo, teve um cientista, né, um químico chamado Kekulé, que criou os postulados de Kekulé. Então, ele lançou 3 postulados, né? 3 teorias, né? Que até hoje são válidas, importantíssimas. Primeiro, o carbono é tetravalente. Essa é muito importante. Tetra significa 4. Valente, ligações. O que isso significa? Qual que é a explicação do primeiro postulado de Kekulé, né? O que significa o carbono ser tetravalente? Significa que o carbono ele faz 4 ligações covalentes para estabilizar. Ou seja, ele tem que fazer 4 ligações de compartilhamento de elétrons, covalente significa compartilhar elétrons, para estabilizar. Então, o carbono pode fazer só uma ligação? Não. Pode fazer só 2? Também não, ele não fica estável. Pode fazer só 3? Também não. Pode fazer mais de 4 ligações? Também não. Ele tem que fazer exatamente 4. E nós temos essas possibilidades aqui, ó. Ou ele vai fazer as 4 ligações simples, tá vendo aqui? Cada tracinho representa uma ligação. Então, aqui ele fez 1, 2, 3, 4. Ou ele pode fazer 2 simples e uma dupla, tá vendo? Ó, dupla ligação, compartilhando 2 pares aqui, ó, mas somando tudo, ó, uma aqui com outra aqui, dá 2. Com essas 2, 4. Certo? Ou ele pode fazer 2 duplas, que também dá 4 ligações, ou ele pode fazer uma simples e uma tripla. Claro que o tipo de ligação que ele vai fazer depende do outro elemento químico, né? De quantas ligações o outro elemento consegue fazer. Por exemplo, o hidrogênio só consegue fazer uma, então o hidrogênio só pode entrar na simples. Não tem como eu pôr o hidrogênio aqui na dupla. Mas na dupla já dá para eu colocar o oxigênio, porque o oxigênio faz 2. Mas não tem como eu colocar o oxigênio aqui em 3, ó, porque o oxigênio só faz 2. Mas aí já tem como a gente colocar o fósforo, por exemplo, que faz 3. Tranquilo? Então, nas próximas aulas a gente vai fazer exercícios assim. Beleza? Então, a primeira coisa importante, o carbono faz 4 ligações covalentes para estabilizar. Tem aqui 4 exemplos. Quais são? 4 simples, 2 simples e uma dupla, ou 2 duplas, ou uma simples e uma tripla. Cada caso depende de cada situação, né? De cada tipo de ligação com o elemento que ele vai fazer, ok? Segundo postulado de Kekulé importante que você vai anotar aí, as 4 ligações do carbono são iguais entre si. Ou seja, não importa a posição que está o átomo que está ligando ao carbono. O composto é o mesmo, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho, ó, 3 cloros e um hidrogênio, tá vendo? O hidrogênio tá para cima e os 3 cloros aqui, ó, um para a esquerda, um para a direita e um para baixo. Aqui já mudou, ó, o hidrogênio ao invés de ficar para cima, ficou para a direita. Aqui o hidrogênio veio para baixo, aqui o hidrogênio veio para a esquerda. Mas esses 4 exemplos aqui é a mesma molécula. Porque a ligação, né, a posição que o ligante faz aqui no carbono não altera a estrutura. Por isso que você vai anotar. Então, as 4 ligações do carbono são iguais entre si. Então, importa essa posição aqui? Não, tá vendo? O hidrogênio para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda, é o mesminho, né, composto, tá? A mesma molécula. Show de bola? Terceiro e último postulado de Kekulé, que é também fundamental, que é o tema da próxima aula, os átomos de carbono se ligam, formando cadeias carbônicas. Então, o carbono, tá vendo? Ele vai fazendo um monte de ligações. Olha só que legal. Olha aí, quantos átomos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Fora os outros aqui.
né, que vão estar ligados, mas pode olhar que todos eles estão fazendo 4 ligações. Ó. Vamos pegar qualquer um aleatório? Vamos pegar esse aqui. Um para cima, um para a esquerda, um para a direita e um para baixo. Vamos pegar outro aqui, esse aqui, ó. Um para cima, um para a esquerda, um para a direita e um para baixo. Então, todos têm que fazer 4 ligações. É claro que existem elementos ligados, né, a esses carbonos aqui, tá? Depois nós vamos treinar isso aí, qual elemento que eu posso colocar, e aí vai, beleza? Tranquilo? Então, o que eu quero? Que você entenda os 3 postulados. O carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações, os exemplos das ligações estão aqui, né? 4 simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, uma simples e uma tripla, cada caso depende né, do átomo que ele vai estar ligado. Segundo, as 4 ligações do carbono são iguais entre si, então a posição do ligante que não altera, a molécula é a mesma, e lembrar da cadeia, né? Os átomos de carbono, ele tem essa capacidade de formar cadeias gigantescas, né? Ele monta cadeias pequenas e cadeias grandes. Então, a atividade de hoje bem tranquila. Primeiro, quantas ligações o carbono precisa fazer para estabilizar? Está lá no comecinho da aula. 2, você vai explicar sobre os 3 postulados que eu acabei de explicar para vocês. E terceiro, você vai fazer uma pesquisa sobre as funções de 5 compostos orgânicos diferentes do cotidiano. Eu vou dar exemplo de 2, pode usar também. Por exemplo, o álcool, o etanol, ele é um composto orgânico. Quais as funções que o etanol tem para o ser humano? Certo? Pode colocar uma função, 2. Eu quero 5 compostos diferentes. Estou dando o exemplo aí do etanol. A gasolina, por exemplo, qual que é a função da gasolina? É um composto orgânico. Beleza? Tranquilo? E aí vai, né? A acetona é um composto orgânico. Qual que é a função? Então, só aí eu já dei 3 exemplos de compostos. Pesquisem mais, boa atividade e até a próxima aula, galera!